Nas vossas mãos, bom Deus, entrego meu espírito, meu coração, minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame e vos agrade, sempre vos louve. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Hoje o vídeo está especial. É um vídeo sobre Maria, Nossa Senhora. Esse vídeo tem duas funções. Para você que é protestante, às vezes está estudando a fé católica ali, pensando em se converter, mas tem esse bloqueio, que é um bloqueio que muitos protestantes acabam tendo no começo. Falam, mas Nossa Senhora, será que não é idolatria? Né? Ou para você que é católico, que quer aprender mais ainda a defender a tua fé de uma maneira um pouco diferente da usual, tá? Hoje nós vamos estudar, brevemente aqui, uma seita, pessoal, que é descrita por Epifânio de Salamina, lá no livro Panarion, né, no livro 2. Epifânio de Salamina foi um bispo, ele é um santo venerado tanto por ortodoxos quanto católicos romanos. Nasceu ali por volta de 310, morreu em 403, tá, do ano 300 ao 400, certo? Então, ele vai descrever, nessa obra Panarion, ele descreve várias heresias da época, mas assim, dá umas 80 heresias mesmo, tá? E tem uma heresia que se chama coliridianos. Ele deu o nome de coliridianos. Vamos ver o que é isso. Tá? Então, primeiro ele começa um suspense na carta. Né? Ele diz assim: pois assim, como há muito tempo, grupos com uma atitude insolente contra Maria me trouxeram a suspeita de estarem semeando dúvidas prejudiciais na mente das pessoas. Então, primeiro ele diz que tem grupos que têm uma atitude insolente contra Maria. E isso semeia dúvidas prejudiciais. Então não é para ser insolente. Aí ele diz: essas pessoas que se inclinam na direção oposta são culpadas de causar o pior tipo de dano. Então ele diz, um é insolente, né? E o outro é muito outro extremo. Ele fala, pois o mal causado por ambas as seitas é igual, já que se um menospreza a Santa Virgem, enquanto o outro, por sua vez, a glorifica excessivamente. Então para lá. Já tinha problema naquela época. Já tinha gente sendo insolente com a Nossa Senhora, Mãe de Deus, e o outro glorificava excessivamente. Então, o que será que esse grupo, que eram os coliridianos, faziam? Como que eles glorificavam Maria excessivamente? Vamos ver. Ele vai, durante o documento, né, mantendo um suspense. Ó. Sim, no 4.6. Sim, claro que o corpo de Maria era santo, mas ela não era Deus. Sim, a Virgem era de fato virgem e honrada como tal, mas ela a ela não nos foi dada adorar. Ela adora que, embora nascido de sua carne, veio do céu, do seio do seu pai. Aí o protestante fala, isso mesmo, a virgem não é para adoração, né? Aí ele continua no 7, mas certamente não de uma virgem que é adorada, ou para torná-la a Deus, né? Ou para que façamos oferendas, tal. E muito bem. Então, afinal de contas, o que essa seita estava fazendo, né? No 7.5 ele responde, Maria deveria ser honrada, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem ser adorados. Ninguém deveria adorar Maria. Não há mandamento de oferecer a Eucaristia, nem mesmo a um homem, como se fosse para Deus, quanto mais para uma mulher, que nem mesmo aos anjos é permitido tal glória. Aí mais à frente ele diz, se essas mulheres inúteis oferecem a Maria o pão como se estivessem adorando-a, né, e vai. Então, ó que interessante, para Epifânio de Salamina, o marco da adoração foi oferecer a Eucaristia, um pão em sacrifício a Maria. Né? Isso vai muito de acordo, está muito de acordo com a passagem de Êxodo 22:20, onde diz lá na Bíblia, diz, quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus, e não unicamente ao Senhor, será destruído. A gente sempre vai enxergar, até na história humana, pessoal, uma associação da adoração com o sacrifício. Né? Lá no Antigo Testamento, você tinha a morte do sacrifício do Cordeiro no Santo dos Santos, né? Uma vez por ano, para que se pudesse adorar a Deus. Né? Então, o Deus, ele gosta, vamos dizer assim, se apraz da adoração que envolve sacrifício. E isso já estava até nas religiões pagãs. Por exemplo, os astecas eram um povo que sacrificava gente, sacrificava pessoas, né, para pegar o coração e oferecer no templo do Deus Sol. E se você for olhar em religiões pagãs, você vai encontrar muitos ritos onde você tem sacrifício de animais, né, ou de seres humanos às vezes.
Claro que isso é obviamente errado, mas já existe na mente humana, parece, uma reverberação do eterno, na qual o homem, mesmo sem a escritura, mesmo sem a revelação específica do evangelho, ele já consegue depreender que, nossa, eu quero ter um Deus que eu quero adorar. Como é que eu faço? Eu vou sacrificar alguma coisa, né? No caso, para nós católicos, é a Eucaristia que é oferecida em sacrifício, incruento de adoração, né? Incruento quer dizer não sanguinário, né? Não sanguinolento, tá? Então, ponto. Quando, assim, Maria pode ser honrada, pode ser venerada, mas Epifânio está dizendo, se você oferecer a Eucaristia para ela, você passou um limite, né? Então, veja que interessante. Eu quero colocar aqui uma reflexão do Scott Hahn. Scott Hahn, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Muito conhecido. É um ex-pastor presbiteriano, tá? Que é doutor lá em Sagrada Escritura, e ele passou o processo de terror mental de se converter ao catolicismo. Escreveu aquele livro belíssimo, Todos os Caminhos Levam a Roma. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? E aí, na página 172 e 173, ele fala o seguinte, ó: não podia entender por que é que os católicos davam a impressão de adorar Maria, mesmo sabendo eu que a adoração a Maria era claramente condenada pela Igreja. Veio-me então à cabeça essa ideia. A questão está no que se considera adoração. Os protestantes definem a adoração em termos de cantos, louvores e pregações. Assim, quando os católicos cantam a Maria, lhe dirigem súplicas através da oração e pregam sobre ela, os protestantes interpretam que está sendo adorada. Gente, por que o protestante tem dificuldade? Porque o que nós fazemos para Maria é o que eles fazem para Deus. E aí ele diz, o que eu faço para Deus você faz para o santo, então você está adorando o santo, né? E aí ele continua, mas os católicos definem a adoração como o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus. Olha como é diferente. E nunca ofereceriam um sacrifício de Maria ou a Maria sobre o altar. O que eu falei dos coliridianos? Foi bloqueado lá na igreja nos anos 300, né? Essas reflexões foram um benéfico alimento para a minha alma. Então você vê, lá no ano 300 já irrompeu essa heresia e foi refutada, né? Tem até pastor que debocha um pouco, fala assim, nossa, daqui a pouco Maria vai ser a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque, nossa, como esses católicos, eles excessivamente ovacionam Maria, assim, até cansa, né? Fica vendo. Gente, pode fazer procissão, pode pedir intercessão, né? Pode fazer louvor, né? Canto, tá? Não tem problema nenhum. Porque existe um nível de ato religioso que é o oferecer sacrifício, no qual nenhum santo vai entrar, nem anjo, nem ninguém. Isso é reservado só para Deus. Então, eu não queria falar assim dessa maneira, mas muitas vezes o protestante fica incomodado, fala, viu, vocês fazem muita coisa para Maria, vocês têm que, sabe, dar uma baixada um pouco, é muito demais. Eu fico pensando, e falo aqui cordialmente, você pode achar o que quiser, não estou falando para te ofender não, mas será que não é o protestante que faz pouco para Deus? Será que quando o protestantismo aboliu o sacrifício da religião, que se faz na Eucaristia, né? Estou falando do sacrifício eucarístico. Se você cancela isso, anula isso, né, e você perde uma forma de adoração específica que é extremamente valiosa e que está de acordo com as Sagradas Escrituras. E aí o que sobra? Sobra música, sobra louvor, enfim. Se você quiser colocar aqui, né, cantos, louvores e pregações, que fala o Scott Hahn, né? Então, sobra isso. Aí o católico faz aquilo pro santo e fala, tá adorando o santo. Então, eu acho que a questão vai nesse sentido. É o católico que faz muito para Maria ou é o protestante que faz pouco para Deus? É isso que tem que ser colocado, né? Agora, você, como sempre, né, fica livre para tomar a sua decisão. Mas você tem que entender como um católico pensa. Por que não nos incomoda fazer tudo o que nós fazemos para Maria? Porque existe uma dimensão da nossa fé, que é o sacrifício eucarístico, que é só para Jesus Cristo. Entendeu? Isso aqui nunca vai ser passado. A gente sabe que esse sacrifício está acima de tudo que você possa fazer. Porque música, eu posso fazer música para minha esposa. Né? Quando eu fui pedir minha esposa em casamento, eu ajoelhei. Eu ajoelhei para minha esposa.
Então eu estou adorando ela como uma deusa? Porque eu me ajoelhei? Né? A gente ajoelha por humildade. Porque eu reconheço que ela é mãe de Deus, ela é maior que eu. Ela é muito mais santa que eu. Ela é a bem-aventurada perante as Escrituras. Por isso que eu me ajoelho e me ajoelho sim. Se ela aparecer aqui na minha frente, eu ajoelho para ela por humildade. Não porque eu acho que ela é uma deusa. Agora, tudo bem, se você acha que é demais, não sou capaz, tudo bem. Mas, né, existe o ajoelhar-se por humildade. Até para reis, as pessoas faziam, passava o rei, a pessoa ajoelhava. Por quê? Porque ele acha que o rei é um Deus encarnado? Não, por humildade. Fala, nossa, o cara está acima de mim aqui e tal, é o rei. Vamos fazer uma cortesia para ele, né? Gestualmente, você mostra que você está a serviço, que você está abaixo, né? Talvez seja isso que incomode, né? Talvez seja isso. Então, não tem problema aqui. Enfim, você, novamente, tá? Pega todas as informações, medita sobre elas, fica totalmente livre para tomar sua decisão. Não queremos convencer ninguém, mas nós queremos trazer algumas reflexões teológicas aqui rápidas com uma outra roupagem, tá? Espero que você tenha gostado. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que tem alguma dificuldade com Maria e segue o nosso canal. Vem muito mais coisa por aí. Obrigado pela audiência e até logo. Deus abençoe você.